estava pensando que irmãs. Não, pode ir. Pode já. Pode ir, Pode ir. à vontade. Já está valendo? Está valendo. É aqui que José mora? Sim, meu senhor. Realmente é aqui que o bondoso José mora. Mas no momento ele não se encontra. Dias desse, ele e a sua família saíram de casa e saíram levando algumas caixas. Você chama esse José de bondoso? Safado é o que ele é. Por acaso esse rapaz deixou alguma notícia para onde estaria indo? Não, senhor. A família não disse nada. Só falaram que iam fazer uma viagem e nada mais. Mas que voltariam o mais rápido possível. Somente isso, senhor. O mais breve possível. É um cara de pau mesmo. Maldito seja esse José. Mas para onde esse diabo de rapaz foi se meter? Nem bem as palavras do cinturão terminaram de serem proferidas, e a sua pesada mão se bateu na sua outra nada leve mão, como que maldizendo impropérios ao povo do lugar. No entanto, a manhã desse dia ainda raiava um sol bem temperado, banhando todo aquele vale, enquanto que os rastros do bom José há muito que estava bem longe. E, em boas passadas, ganhava cada vez mais um generoso, mas longo caminho, levando não somente seu primogênito, como também toda a sua estimada família. Bom, vamos voltar ao longínquo e estridente ano de 1993, onde algumas pessoas da cidade fizeram a sua bela passagem. Eu estou falando de algumas porque umas delas eu tive a felicidade de estar bem próximo, mas principalmente uma com mais atenção. E quando dessa passagem na igreja da Matriz, Padre Tarcísio, ele falou algumas palavras e que me impressionaram muito. Por isso que eu torno a repetir o ano de 1993. E simplesmente ele falou: hoje é um bom dia para se morrer. Estranho, muito estranho. E isso sempre fica caminhando em minha cabeça. O que quer dizer isso? Hoje é um bom dia para se morrer. E ele estava falando com respeito à senhora, minha avó, Dona Maria Benedita Rio Branco. E esse bom dia para se morrer era 19 de março, dia de São José. Então, carrego até hoje essa história. O porquê o bom dia para morrer e o tal do dia 19 de março, dia de São José. Alguns anos mais tarde, em 2006, aconteceu uma situação parecidíssima com aquele março de 93. E estava, mais uma vez, na Igreja da Matriz. Desta feita, era com respeito à passagem do meu tio, Jorge. E Padre Tequinho
também, no falar dessa tal passagem, invoca São José. E era 19 de março também. E aquilo, mais uma vez, tocou bastante em mim. Quem estava ao meu lado era o Otar Ferreira e a Ana Silvia. E eu comentei com os dois. Esse santo é muito budista. E eles levaram o susto. Eu falei assim, depois eu explico direito isso para vocês. Nunca expliquei, claro. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Por que budista? São José. E aí, o começo da leitura invoca São José fugindo dos romanos, porque o primogênito, que no caso Cristo, seria executado. Então tinha que ganhar outros terrenos. Então, de modo que São José é um santo que é tudo. Escutava, porque eu sempre tinha um anjo falando coisas para ele. Olha, você vai ser pai. E ele não entendia e acatava as ordens do anjo. Ou, quando se não muito, com respeito a ter que fugir com o filho primogênito para o Oriente. E o bairro do Oriente, do qual vou falar agora, desde 2017 eu venho fazendo umas caminhadas todo 19 ou 20 de março. Mas aí o São José já está um pouquinho para fora, já está escanteado. Mas eu invoco que todo 19 ou 20 de março é quando realmente o ano começa. Então, vou nas bandas do bairro do Oriente e principalmente até o Morro do Cadeado. E é uma belíssima caminhada, de que aquilo sempre me fez, me faz, me fará a repensar por muitas e muitas histórias. E eu venho escrevendo essas histórias já há um bom tempo. E tanto que eu acabei de fazer uma pequena historinha de algumas páginas. Ora eu invocando ser o tal do São José, ora se invocando de ser o primogênito. E assim a gente pega o táxi para as bandas do Rio das Flores e para a banda do bairro do Oriente até o Cadeado. E assim nós vamos adentrando em algumas casas onde nós somos aclamados a tomar uma água ou um café. E ali fico aqueles bons minutos percebendo como é que ainda está aquele bairro. A cada ano que eu volto, eu vou tendo surpresas, horas boas, horas não tanto assim. E esse ano aconteceu algumas belas surpresas que me deixaram um pouco assustados, né? Mas, vida que segue. Temos uma jornada enorme pela frente. Afinal de contas, uma estrada não tem fim. Sempre temos
umas saidinhas hora à direita, hora à esquerda, mas sempre nesse caminho do meio, em busca de alguma coisa que a gente não tem a menor ideia. O que tem lá? Depois daquela montanha, depois daquela montanha, depois daquela montanha. E depois daquela montanha, anos mais tarde, volto, na medida possível do tempo, que se fala em 2003, eu fui fazer uma temporada de meses na Vila São Pedro de Catiçaba. O meu irmão invocou que eu teria que ir embora, morar para lá. Me entregou a chave da casa, mas eu não fiquei morando ali. Eu ia todos os finais de semana. O ônibus saía daqui às 4h40 da tarde e eu ia lá para a vila. Hora sexta-feira, hora sábado, ou às vezes até mesmo no domingo. Eu ia sair daqui às 4h da tarde, 4h30, pernoitava e voltava, porque na segunda-feira tinha que trabalhar. E ali fui ficando alguns bons meses. E, variavelmente, eu ia almoçar no Dito do Bar, que me acolheu maravilhosamente, ele e a dona Rita, ambos já em outros mundos. Então, sempre que possível, eu gostava de ir lá. Às vezes eu ia até tomar um café de manhã, que era pastel com farinha, e ficava ali conversando com ele. A vila ainda estava meio dormindo. Então eu ficava ali conversando um pouco com ele e voltava para o meu quartel, como se diz. Né? E ali eu ficava escutando. Levei um violão, levei um livro e levei 2 CDs. Então foram os meus acompanhantes nesses 5 meses. Quando eu achei que já era final de tempo, que estava na hora de voltar embora, fui até o Dito para tomar um café. Para minha bela surpresa, estou ali tomando café, entrou Jorge Charlot, o grande Jorge Charlot, onde eu aprendia muito sobre música caipira. Foi com ele que eu comecei a rebuscar música caipira, porque para mim era uma coisa, não tinha a menor ideia. Apesar de estar aqui em São Luís, nunca passei quase que nada por perto. Então com o Jorge ele foi me explicando, foi traduzindo. E ele tinha um belíssimo de um programa na rádio em Catiçaba, ao sábado à noite, que começava às 7h30 da noite e até às 2h da manhã. E eu fazia questão de ficar escutando na casa do meu irmão esse programa, que era só de música caipira. Duplas, ou era trios, ou era quartetos, e conversas. Era uma maravilha esse programa dele. E naquele tal sábado, quando ele entra no bar, eu tomando café e tal, ele chegou e pediu uma pinga. E ele tomando a pinga, eu tomando o café. Eu falei, olha, pinga eu não vou te acompanhar, mas na cerveja, vamos tomar uma cerveja? Vamos. E assim nós começamos a tomar essa cerveja, ali mais ou menos às 11 da tarde, e fomos até umas 5h30, 6 horas. Quando chega na porta o delegado de polícia, o famoso Procópio, grande figura estranha, e ele me chega, parecia um xerife, os pés, a cabeça todinho de marrom, ele já preto, com um bigode bem insinuante,
E aquilo eu achei muito interessante e começamos a dar risada, porque ele parou na porta como se fosse sacar o revólver dele. E lembrei de um filme, muitos anos, um filme americano interessante, que era Banzé no Oeste, onde o delegado era o delegado preto, né? E fazia acontecer ali naquela região. Então imagina. E estava tendo uma festa ali em Catuçaba. Eu não estava entendendo aquele barulho, as pessoas e cavalos e tal. Era a festa de São Benedito. Eu falei, Jorge, o que é isso? Eu falei, festa de São Benedito. Eu não tinha me tocado, que eu sempre imaginava a festa de São Pedro. Então, quando ele falou aquilo, que ia ter ali cavalos, e as pessoas começaram a passar todas com seus cavalos, todos eles mulas e éguas, etc., todas bem enfeitados, porque ia ter aquele cortejo da festa de São Benedito. Então, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, como eu estou falando hoje. Porque não somente as pessoas sempre, como até hoje, vão para a festa lá em Catuçaba, mas vão para a festa de São Pedro. São Benedito quase que passa um pouco despercebido. Mas da festa de São Pedro, anos mais tarde ainda, se eu estou falando de São Benedito 2003, vou falar de uma festa de São Pedro lá em 1979, quando na vila não tinha nem energia elétrica. E fomos parar ali naquela festa. O Paranga estava começando a ter o seu projeto de música. E tinha acabado de comprar uma viola. Né? E fomos lá para Catuçaba. Galvão, Negão, Pio, a comadre Paré e eu fomos parar lá na vila. Se não me engano, acho que a Paré estava nessa. Não está, comadre, desculpa aí, mas faz de conta, porque tudo era para nós era festivo. E quando eu encontro com o irmão do meu padrasto, o tal de Eurico Bento, no barzinho ali no primeiro Quatro Cantos. E ele ficou alucinado pela viola que o Paranga tinha comprado. Ele porque queria fazer a troca. E ficamos ali naquela conversa fiada e não sei se trocamos, não trocamos, não me lembro, mas enfim. E continuamos ali, naquela festa, e cada vez mais festa de São Pedro. E a vila, ou cidade, não importa agora, todo mundo chegando para aquele grande acontecimento, porque no dia seguinte ia ser o grande dia, e todo mundo, aquela festa, e cada vez mais escurecendo, e não tinha luz. Então começaram a acender luzes, lampiões, o que era possível para dar uma clareada. E era uma noite de lua cheia, muito cheia. E aquilo era uma coisa tão brilhante que eu resolvi sair um pouco da vila no sentido que ainda não tinha o campo de futebol, mas não tinha como está hoje. Ele era um pouco distante da vila, apesar de 300 metros, mas era longe. Então eu fui naquele sentido, não tinha quase que nenhuma casa ali. E fiquei ali, e aquela noite muito estrelada, aquela lua muito grande que impressionava tudo, e aquele silêncio ao mesmo tempo, barulhos da natureza, etc. Eu fui ficando impressionado com aquilo, fui voltando. E tinha a barraca do leilão bem ali ao lado, que hoje é a padaria. E tinha um senhor ali, que estava começando o leilão, e paramos por ali. E o que me impressionava era ficar olhando para as paredes, aquele jogo de sombras na parede.
as pessoas que passavam para cá e para lá e tal, e nas paredes aquele jogo de sombra. Quem não tem sombra, toma um pouquinho d'água, dá licença. Obrigado aí, Assis. Bom, e aquela sombra foi impressionante. A gente tinha tomado umas doses a mais de luizense, e muito em voga na época também a Pinga Santos e a cerveja. Então aquele jogo de sombras na parede, e olhava para dentro dos bares, aquela coisa meio escura, aquele lusco-fusco. Então era uma coisa tão... Mas aquele leiloeiro, que não era bingo, era para marcar as cartas, víspora. E ele parecia um locutor de futebol, essas coisas de rádio. Ele era uma coisa muito célere. E você não conseguia entender o que ele estava falando, e mais aquela escuridão, mais aquele jogo de sombra, e etc. Enfim, era uma belíssima festa de São Pedro Catuçaba, em 1979, quer dizer, já faz um pouco de tempo. Mas um pouco próximo a isso, resolvemos também, essa mesma turma, aí na festa de São João. Na festa de São João, Maria Servina. Então a gente sabia que lá tinha uma festa muito interessante, muito boa, que toda a vila, muita gente daqui de São Luís, ou de Lagoinha, de Redenção, Natividade, a gente sabia que era uma festa e tanto, e cismamos de ir para lá. Aí combinamos com o Guilherme Veloso. Ele trabalhava na Casa de Agricultura, e ele tinha um táxi, uma Kombi azul e branco, e ele falou: não, tranquilo, vamos lá, combinamos o preço. E a mesma turma, Galvão, Pio, Negão, o Parê também. E fomos lá. Só que quando a gente estava saindo para Catuçaba, parece que era um dia do meio de semana, não era final de semana. Ele cismou de parar na casa dele, que era ali perto, na saída, Vaz Passarinho, que estava começando a ter outras arrumações ali. E ele falou assim: preciso parar em casa, pegar lá umas coisas e tal, aí para a gente seguir caminho. Tudo bem. Paramos ali, ele falou assim: não. Ele começou a trazer para nós cerveja, pinga, e era um churrasco. E ali a gente já começou a tal da festa de São João. E a gente não estava entendendo direito aquela história. Mas, enfim, ele estava passando esses ingredientes. Então, se a gente estava com a ideia de sair daqui às 5 horas, a gente foi sair daqui, já era 6 e pouquinho. E fomos para a tal festa de São João, Maria Servina, 5, 8 quilômetros depois de Catuçaba, que era por aí também, 79, 80 e tal. Quando nós chegamos naquela festa, aquela escuridão, mas muita gente, para variar também, lua cheia. E fomos chegando e entrando, e todos nós, nessa época, todo mundo de cabelos muito compridos. Todos. Roupas coloridas, aquela onda toda e tal. E entramos naquela casa, não tinha nem como se mexer direito, tanto na casa quanto no terreiro. No terreiro, aquelas 200 e poucas pessoas, 300 e poucas pessoas, aquela fogueira, porque afinal de contas estamos falando de São João, e que ia ter um jongo. Eu não me lembro se teve ou não teve, que hora que nós ficamos lá, enfim. Mas o que chamou a nossa e muita atenção dentro da casa, quando a gente chegou na sala principal, estava um senhor que era muito próximo da gente, e quando ele nos vê, ele fica olhando meio que para a cara de cada um e fala umas palavras tão enigmáticas,
mas de uma profundidade muito incrível. Eu não disse que hoje tinha, e aquilo bateu na nossa cabeça. Tanto que está lá no disco do Paranga, na Chora Viola, lá na contracapa está escrito, e belamente está falado no meio de uma das músicas do Paranga no disco, com a voz do saudoso Mil Lambes, eu não disse que hoje tinha. E esse senhor, o tal do peãozinho, ele era tão preto que mais parecia quase que azul. Ele era jongueiro, benzedor, contador de história absurda. Então, essa festa de São João, como esquecer? Não tinha como esquecer. Então, essa peregrinação, essa jornada, esses caminhos de tempos memoráveis, ou o tempo sem tempo, que eu venho já falando ali do bairro do Oriente, esses anos, 93, tudo isso vai fazendo com que parece que foi questão de 1, 2, 3 dias atrás. Né? Tanto que quando comecei a ir um pouco mais para trás ainda, ali por 74, 75, 76, por 3, 4 anos seguidos, fui parar no bairro do Bom Retiro, festa de Santa Cruz, mês de maio. Famílias tradicionais ali, todas mineiras, os tios avós do Dom Virgílio. E ali tinha a folia mineira, que é uma coisa absurda. E principalmente os tios do Ditão, que era o seu Adolfo, o João Leite, seu Zé Leite, que tinha a voz típica, aquela bem agudinha de folia do mineiro, ou poderia até ser, no caso, folia do divino. Então, por 3, 4, 5 anos seguidos, eu e o Nilson, do Zé Senhor, nós passamos a ir lá para ver como é que era essa história de festa de folia mineira lá na casa dele. Eu me lembro que eu levei uma vez um gravador, porque era o que tinha para a época, um gravador Philips, e gravei aqueles cânticos da folia, que era de uma melodia que até hoje, não sei, teria que ir lá para as Minas Gerais para ver se ainda recupera aquilo. Infelizmente, eu perdi aquelas fitas cassete. Eu acho que o Divino foi mais esperto que nós, né? Não é, Paulo? E levou para ele. Fizemos a nossa parte, ele levou aquela festa toda. Então a gente chegava lá naquele festejo, e aquela comida, né? Aquela mesa fartíssima, mas quando a gente olhava para aqueles doces, aí tinha que contar até 3. Começamos a parar de frequentar ali, porque eles começaram, a cada ano, aumentar lá uma espécie de no terreiro, para fazer corrida, para laçar os bois, os novilhos e tal. Aí a gente já começou a achar que não estava dando certo isso. Melhor não. E aí a gente foi parando de frequentar aquele ambiente. E tempos depois, eles também foram, quase todos eles foram embora para Caçapava. Penso que ainda estão lotados por lá. E logo depois do bairro do Bom Retiro, tem o bairro da Santa Cruz do Rio Abaixo. Nunca fui numa festa lá. Mas em compensação, do outro lado do rio, tem o Santo Antônio do Rio Abaixo, hoje conhecido como Raizeiro. Então, se falar Santo Antônio do Rio Abaixo hoje, talvez poucas pessoas ainda lembrem disso.
Tinha um casal ali, que aí eu já fui um pouco mais cedo, 74, 73, comecei a frequentar ali, porque eu já conhecia esse casal que já vinha para a cidade com as congadas e o Moçambique da turma ali do Santo Antônio Rabaixo, que era mais conhecido como a turma do Pai João, e que agora a gente sabe que é do Raizeiro. Então tinha um casal que era uma maravilha. E certa feita, esse casal convidou para ir lá, para a gente tentar entender, porque a gente queria tentar entender aqueles toques, aquelas batidas da o que é congada, o que é Moçambique e o que é jongo. Então, como a gente sempre encontrava com eles aqui nas festas, e aí o seu Vicente de Bronze e a dona Cida nos convida para ir lá. E fomos para lá. E fomos mais uma vez eu, o Nilson, e dessa feita o Benito foi junto. E era um sábado, um dia simplesmente maravilhoso. Chegamos lá, era 1h da tarde, e eles já foram nos mostrando, quase que já, nem bem chegamos, eles já foram nos mostrando aqueles tambores, aqueles tambus, e tocando com cada instrumento, o que é o toque do Moçambique, como é que se toca, qual que é a batida. Assim vale para a congada e assim também para o jongo. Então, melhor impossível. Melhor aula do que isso, você está ali vendo eles fazendo toda aquela expressividade, mostrando como é que se toca, como é que é isso, como é que é aquilo. E a coisa foi se avolumando. Estou falando de 1h da tarde. Quando já vai raiando lá para 5h da tarde, é hora de voltar embora. Eles falaram assim, não, vocês não vão embora, vocês vão ficar aqui hoje. Como nós vamos ficar aqui hoje? E nem se compara hoje o feitio do bairro, etc., com aquilo lá. E eles falaram assim, não, nós já estamos fazendo aqui uma janta e vocês vão ficar aqui hoje, porque isso aqui é só o aperitivo que vocês pegaram aqui hoje. E foram fazer lá uma janta. E aquelas coisas de roça, né? Aquele macarrão de Santo Antônio, com muita pinga, mas arroz e carne de tatu. Depois que nós comemos, que eles falaram, carne de tatu, beleza. Bom, eis que a gente decidiu que tinha que vir embora, claro. Como é que a gente ia ficar ali? As nuvens negras começam a acenar que estou chegando. E a gente não acreditou que ia mudar o tempo. E continuamos ali, comendo um pouco, bebendo um pouco, tomando um café, não sei o que, não, vamos embora. E ele falou, não, vocês não vão chegar na cidade porque vai chover, e vai chover muito. E nós não acreditamos naquilo, que ia chover. Então, quando nós cismamos que tinha que vir embora, o tempo já estava mais para a chuva do que para a noite. Andamos lá uns 150, 200 metros, quando a gente estava no pequeno morrote, vem aquela chuva com raios e tempestades que não dava para enxergar absolutamente nada, mas não podia voltar mais. A gente tinha que seguir o trajeto. E qual o único jeito que a gente tinha para enxergar a estrada? A gente foi em fila indiana, cada um colocando a mão no ombro do outro, e a gente, quando dava o raio, a gente andava aqueles 2, 3 metros. E chovendo. Aí a gente parava, esperava um novo raio, uma outra estridência, aquela tempestade e chuva, e a gente
vinha aquele raio e a gente andava mais... Sei que nós demoramos umas 2 horas e pouco até chegar ali no que o Bonafé, que já tinha o asfalto. E nisso ficamos ali todos molhados e passa um táxi, um fusquinha marrom, se não me falha a memória, do Joaquim Lobo, um homem bem magrinho, e ele levou um susto quando ele nos viu, a gente totalmente molhados. Mas em compensação, como esquecer daquela festa que nos recepcionava. Só que nós passamos a voltar ali na festa de Santo Antônio todo dia 13 de junho. O Benito não mais, mas eu e o Nilson passamos a voltar ali. Então nós íamos a pé e voltávamos a pé, 8 quilômetros. Então a gente ia margeando o rio. Chegava lá, saía daqui 4 e pouco, chegava lá, assistia à missa, as orações, tudo que tinha de direito, e ficávamos todos dentro da igrejinha e eles contando aquelas histórias e cantorias. Então, por mais uns 4, 5 anos, toda a festa de Santo Antônio ia parar lá. Anos mais tarde, muitos anos mais tarde, tive a felicidade de aproveitar aqueles toques, misturar aqueles toques de congada, Moçambique e jongo, para fazer a música do balacobaco. Então ficaram quantos anos eu tentando buscar alguma coisa do que eu aprendi ali naquelas belas histórias e aulas com aquela turma ali do Raizeiro. Então, não tem como esquecer do seu Vicente de Bronze, da Dona Cida, essa mais do que oportunidade de nos convidar, de nos ensinar, e que hoje a música balacobaco, ela para mim tem essa força daquilo. Por um acaso ela está no carnaval. Não tem problema. Afinal de contas, é festa. E quando é festa, a gente não pode recusar a uma bela festa. Como foi na festa, na posada de 78, 79, no bairro dos Alvarengas. Quando o finado Argeu de Sena Maciel, eu estava morando em Taubaté, porque fui para trabalhar e estudar em Pina, eu morava em Taubaté e estudava em Pina. E aí, em finais de semana, eu vinha para São Luís. E num desses finais de semana eu encontrei com o Argeu, e ele convida para ir numa posada do Divino, que ia ocorrer na casa dele, lá no bairro dos Alvarengas. Era uma intimação. E assim, no dia combinado, que era, não sei se janeiro, fevereiro, pegamos um táxi na cidade, com o famoso seu Joaquim Lobo, e fomos para lá. Nem bem adentramos a casa, e o Argeu já veio com uma garrafa de pinga, porque ele adorava tomar uns tragos. Entramos, pegamos aquela garrafa, deixamos no cantinho e fomos agradecer aquelas senhoras, principalmente a companheira do seu Argeu, pela recepção. E a gente já conhecia bem aquelas cozinheiras, porque a gente ia em todas as festas que tinha aí pelos bairros e até mesmo aqui na cidade, em algumas casas, a gente ia e encontrava com aquelas senhoras. Então já era para a gente uma coisa muito saudável, né? Então quando foi lá para as 8h30, 9 horas, que a gente já estava pensando em voltar embora, o grande Faé Mendonça, grande Faé, que foi mais do que um professor, além de amigo, um grande professor, ele vira e fala para nós, eu e o Nilson do Zé Celano,
fiquem aí que os últimos jongueiros vão estar presentes. O ano que vem não se sabe, todo aquele jongueiro está com idade bem em vantagem, né? E aquilo, opa, então vamos ficar por aqui. Aí o Edicir Bonafé e a Nilce Lopes Soares, então noivos, voltaram no carrinho táxi. Mas nós ficamos lá porque a ordem do Faé era a ordem do Faé Mendonça. E assim ficamos esperando aquela grande e inesquecível noite do tal do jongo. Esse jongo, ele é tão intenso que ficamos olhando desde os primeiros preparativos, quando eles começaram a aumentar aquela fogueira cada vez mais. Os seus tambores, aqueles tambores, eles foram afinando ali com o fogo, aquelas estrelinhas do fogo que subiam, uma noite fria, muito fria, né? E foram chegando aqueles senhores. Boa parte eu não conhecia, que era de Cunha, Atividade, Redenção, e com os daqui, né? Tem o seu João, o seu Joãozão. E aí, cada vez mais, aquele parecia era um ritual aquilo. Então, assim, quem sabia tocar, vai lá e toca. Mas tem que saber tocar, não é simplesmente vou lá e fico fazendo graças. Quem sabia cantar, vai lá e canta. Mas tem que saber o que está fazendo. E quem não sabe, ou fica sentado, ou vai embora, ou então entra na dança. Bom, claro que a gente sentou e ficou olhando aquela coisa acontecer. E cada vez mais o negócio foi tomando quentura, cada vez mais. Porque nós estamos falando de 9 horas da noite, começo do começo, né? E aí não tinha como, e aí eles começaram, um ou outro passando com umas garrafas de luizense, ou então outros com um prato de paçoca, de carne. Então você acaba entrando, sentadinho ali, mas apesar do frio, mas a bebida dava umas aquecidas. E aquele toque dos tambores mais ainda. Quando percebi, já estava em pé. E quando percebi mais ainda, já estava naquela roda, naquele som alucinógeno, aquela dança hipnótica, e respondendo tudo de acordo com o que a cantoria pedia. Essas pessoas do jongo, um ou outro, não todos, mas um ou outro, eles têm a capacidade, através dessa música, através desses toques, em busca de um mundo, para buscar coisas, principalmente no que diz respeito às ervas. Para que serve essa erva? Que doença é essa que precisa dessa erva e que não se acha nem aqui nem ali? Então essas pessoas meio que nesse, não tem outra palavra a não ser transe, ela vai parar nesse mundo, ela faz essa viagem através daqueles batuques. Tem ocasiões que alguns desses mestres ou algumas pessoas ali
eu vou falar a palavra desmaio para não falar que ela foi nesse mundo, ficou ali por alguns minutos, acompanhado por alguém que está ali naquela festa, naquele batuque, naquela dança, naquele ritual, e aos poucos ela vai voltando para trazer novos conhecimentos, ora para com a doença, ora como é que vai ser a plantação desse ano. O que eu tenho que plantar esse ano? Será que vai ser mais arroz, ou mais feijão, ou mais milho? Sabe? Então elas vão nesse mundo para falar, olha, esse ano não vai ser uma boa colheita porque não vai ter muita chuva, ou vai ter chuva demais. E assim ficamos ali envolvidos nesse. Eu vou colocar espetáculo porque para mim aquilo ali é mais do que um espetáculo. Né? E quando é lá 5 horas da manhã, eles começam já, a fogueira também já vai se acalmando, os tambores também vão se acalmando, e meio que anunciando que quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, paciência. Mas é hora de voltar embora para casa. E assim nós fizemos. Saímos dali, eram umas 5 horas da manhã, voltamos a pé, depois de toda aquela dança, das 10 da noite até as 5, voltamos a pé, fomos até a padaria para tomar um café, porque era uma coisa que precisava de mais um pouco de energia, e tudo bem. Volto para casa, quando acordo, 3, 4 horas da tarde, uma chuva intensa na cidade de São Luís. Muito intensa. Tinha que festejar mesmo, né? Porque como que toda aquela história daquela posada, aquela intensidade do jongo, etc., tinha que ter um jeito de tornar-se ela mais grandiloquente com essa chuva, para nos colocar no nosso devido lugar. Era a festa do senhor João Maia, também do bairro do Oriente. Então, sempre que possível, eu gostava de encontrar com o senhor João para ele contar algumas histórias dele, né, das festas, das posadas que ele também fazia lá na sua casa. Né? Então, essa festa, talvez ela só não supere, vamos dizer assim, aquilo que também tive a felicidade de ser, eu vou usar uma expressão aqui, se vocês me permitem, ungido quando tinha 6, 7 anos de idade. Tenho fotos para provar. Nessa foto, tem na porta da igreja, tem o Luiz Orlando Salinas, o Zé Roberto, o tio do Otar, o Peixinho pai, o irmão do José Cabral, o Paulo, e eu. Então, nós tínhamos que conduzir, cada um de nós, um dos dons do divino. 2 horas e pouco naquela procissão pela cidade. Até hoje eu fico tentando lembrar qual dos dons eu carreguei. Nunca perdi uma festa do divino. Então, todos os anos, eu fico olhando para um daqueles dons e falo assim, eu acho que foi esse, eu acho que foi aquilo. De se pensar que acho que todos têm o mesmo sentido. Todos.
Não adianta achar que esse é mais ou esse é menos. Todos eles querem dizer a mesma coisa. Então, de modos que quando a gente olha para todos esses devidos santos, São José, São Pedro, São João, Santa Cruz, Ria Baixa, Santo Antônio, o bairro dos Alvarengas, que agora por hora me foge o nome do santo que protege ali, mas ali eu estou falando do divino, da posada do divino. E com essa caminhada pelas ruas da cidade, que eu sempre acho, como ultimamente eu faço a caminhada lá do lado do Oriente, uma rua também não tem fim. Se uma estrada não tem fim, uma rua também não tem fim. Mas antes ainda, muito antes, quando eu tinha lá talvez meses de idade, naqueles choramingos de criança, ora dor de ouvido, ora uma cólica, ora dor de não sei o quê, a mãe, ou as tias, ou a avó vinha com um chumacinho da coberta e colocava em nossa testa e falava uma palavra mágica: Deus te crie. Então eu espero que todos vocês estejam bem tranquilos, bem cuidados, e vamos seguir a vida, que tem muita coisa para a gente ainda caminhar. A estrada é longa, a rua é longa, mas nós estamos aqui, sempre seguindo adiante. Amém para todos vocês.